Salve galera, bem-vindos a mais um resenha do último capítulo de Block. Hoje falaremos do capítulo 338. Sejam muito bem-vindos, meus diamantes brutos cheios de talento. Lembrando que esse aqui é o segundo vídeo dessa saga que eu faço. O primeiro já tá aqui no meu perfil, pode lá pra dar uma olhadinha. E toda quinta-feira vai sair um vídeo como esse, fazendo uma resenha do último capítulo que saiu oficialmente traduzido na terça-feira. De antemão, já quero pedir desculpas a vocês que minha voz pode estar um pouco ruim e ela pode falhar durante o vídeo, porque eu tô com a garganta inflamada, porém, eu não posso deixar vocês sem o conteúdo, porque eu tenho um respeito gigantesco por vocês. Como eu me comprometi a fazer esse conteúdo toda quinta-feira, independente de como eu esteja, quinta-feira vai ter um vídeo aqui pra vocês, beleza? Então também vou pedir pra vocês pra já seguir o canal, se inscrever, deixar o like, deixar um comentário pra fortalecer, compartilhar o vídeo com seus amigos, beleza? E bora pra resenha. Esse capítulo 338, cara, foi muito bom por dois motivos. Todo mundo que falava mal do Hugo, né? Que falava que o Hugo era só falação, viu o real potencial do cara, né? E a gente também conseguiu ver o que dá pra esperar do Hugo, o que pode vir do Hugo, o que se trata a vontade do Hugo, né? E, cara, é um capítulo cheio de camadas. E vamos começar com o Hugo já falando pro Isag que ser o número 2 não é alguém que não conseguiu ser o número 1, porque eu acho que na cabeça do Isag, e eu acho que até na nossa, tava passando até por conta do que aconteceu com o Sai, né? Muita gente criou essa expectativa de, quando você não é bom o suficiente para ser o número 1, você regride e vai ser o melhor número 2 possível. E não, pro Hugo não é isso, tá? O Hugo ele fala que ser o melhor número 2 é porque ele gosta de ter influência basicamente na vida das pessoas, né? Ele gosta de orquestrar a vida das pessoas e conseguir fazer da melhor forma possível que a pessoa viva a sua vida, né? O Zag chama ele até de intrometido, porque ele fala que desde criança ele sempre foi assim. Ele vê uma pessoa que está fazendo algo que ela não é adequada para fazer, então ele se mete. Ele fala: se você fizer assim, você vai conseguir um resultado melhor. Se você fizer assim, você vai conseguir ser mais adorado pela galera. Se você fizer assim, você vai conseguir chegar mais longe. Ele não se importa se ele vai ser chamado de intrometido ou se ele vai ser chamado de metido, enxerido. Ele não liga para a opinião dos outros. Ele quer da opinião dele, né? Porque na cabeça dele, se ele vê algo que está errado, ele quer ir lá e mexer os pauzinhos dele, né? E aí também responde a pergunta por que ele tá tão interessado no Isag, né? Porque a gente sabe que o Isag, ele acaba tentando ser o número 1, tentando ser um atacante, quando suas características falam o contrário, né? Falam que ele não tem aptidão para aquilo. Uns capítulos atrás, o próprio Isag concorda com ele que o Isag sabe que ele não tem aptidão para ser um atacante, perdão, para ser um atacante, mas que ele não vai desistir e que o Blue Lock é isso, né? Tem até um embate meio que de lógica ou de princípios entre o Hugo e o ego de empate, que ele chama o ego de quatro olhos, cabelo de tigela, porque ele fala que aquela implementação de ideia que o ego está fazendo não existe. Não é todo mundo que vai ter o potencial para ser o top 1. E aí, nós temos todo o desenrolar do capítulo também, né? Que é o Hugo saindo com a bola no meio de campo, ele dá o passe pro Loki, o Loki devolve pro Hugo. O Hugo dá o passe pro Charles, o Charles devolve a bola pro Hugo. Uma coisa que me pegou muito nesse capítulo é que o Hugo tava avançando e a defesa do Japão tava recuando. Por que a defesa do Japão largou o Hugo única e exclusivamente com a marcação do Isag, recuou os três para marcar o Charles e o Loki, ou seja, teoricamente tinha alguém sobrando, talvez tivesse dois jogadores no Loki para ele ser muito rápido, mas ainda assim você não pode deixar o cara que está armando a jogada completamente livre ou com um atacante marcando ele. O Isag não tem características defensivas, ele pode tirar um chute ou outro, mas defensivamente, tipo de desarme, o Isag não tem essa característica. Então o Hugo foi avançando com a bola, a defesa foi recuando, o Hugo foi avançando com a bola, a defesa foi recuando, o Hugo avança com a bola, a defesa recua, e aí todo mundo acha que ele vai dar um passe igual no primeiro tempo, e ele manda um balaço pro gol e 2-1 para a França no final do primeiro tempo. A gente tem o gol da França e o encerramento do primeiro tempo. Não entendi muito essa lógica da defesa do Japão, que quanto mais o Hugo avançava, mais o Japão recuava, não faz sentido na minha cabeça. Você, tipo assim, se ele tá atrás do meio de campo, ok, ele vai avançar e você vai recuar, mas a partir do momento que ele avança o meio de campo, cara, você tem que encostar nele. Alguém tem que encostar no cara. Nem que seja para atrapalhar o próprio passe, porque se ele vai dar um passe, se ele tá com a zona com a linha de passe livre, vai ser muito mais fácil para ele, tanto quanto se ele decidir chutar no gol. Mas o cara tem uma qualidade absurda, então a gente viu que o Hugo ele tem a Metavision, tem uma aura de engrenagem absurda. Essa aura de engrenagem, muito provavelmente, e meio lógico, assim como sua Metavision, que tem um formato também de engrenagem,
é porque ele usa lógica, né? E as coisas funcionam como uma engrenagem perfeita para ele, né? Se tudo estiver no seu lugar adequado, tudo vai rodar de forma perfeita. E basicamente foi isso. Ou seja, ele chegou e mostrou pro Isag que, meu irmão, eu sou o número 2, porque eu quero ser o número 2. Eu sou o número 2 porque eu gosto de arrumar a casa e deixar todo mundo no seu devido lugar. E que ser o número 2 é muito diferente de não ter conseguido ser o número 1. E ele também fala algo que mostra o quão egoísta o Hugo é, né? O Hugo ele fala que o cara que mais tem Copas do Mundo é o Rei Pelé, tem 3, e ele quer conseguir 4, ou seja, ele tem um ego gigantesco a ponto de querer ter 4 Copas do Mundo e se tornar um dos jogadores mais lendários do futebol. E aí a gente vê que, e aí o próprio Isag fica surpreso e fala assim, caraca, esse cara ele é o número 2, ele tem habilidade para ser número 1, né? Porque ele viu que tem um passe de qualidade, tem um chute de qualidade, tem um físico absurdo, uma marcação impressionante. Ele tem qualidade para ser o número 1. E além de tudo, o ego desse cara que quer ser o número 2, por opção, é muito maior que o meu. Mano, a mente do Isag tá completamente destruída, tá ligado? O Isag ele é um cara, desde o começo da obra, ele sofre muito com o fator D. Ele tem que estar no controle da situação no sentido de eu consigo organizar a casa. E aí, quando as coisas começam a fugir do controle dele, é onde o Isag começa a se perder mentalmente. Portanto, que quando ele dá o passe lá no começo, antes de entrar no bloco, o colega dele e o colega dele perde o gol, ele fica se culpando porque ele fala que ele poderia ter chutado e ter feito aquele gol. Então, desde que ele entra no bloco, tudo que acontece que foge do seu controle destrói completamente. E querendo ou não, depois do jogo da Nigéria, ele estava com uma moral muito alta, tava com um ego muito alto e de repente ele encontrou um cara que tá anulando ele completamente. Cara, isso para ele vai ser um baque. Eu não sei, já saiu hoje a prévia, inclusive eu gravei um shorts aqui pro YouTube, né, da prévia do capítulo 339, perdão, de Blue Lock, que fala que vai ser um capítulo voltado pro intervalo. Eu não faço ideia se o Ego vai ter uma conversa individual com o Isag, mas o Isag vai precisar que alguém traga ele de volta, porque o próprio Rin já tentou, né, falar assim, meu irmão, não houve o Hugo não, mas aí depois que o Hugo chega, além de estar tá comendo sua mente, mostra que em campo ele é absurdamente superior que você, cara, o bagulho vai ficar, sinceramente, esquisito. Mas esse aqui foi mais uma resenha do capítulo 339 de Blue Lock, na resenha do último capítulo. Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você espera pelo próximo. Lembrando que eu pego comentários daqui e faço vídeos respondendo, seja no TikTok, seja no Shorts. Então me siga também em todas as redes sociais. Você que me acompanha aqui pelo YouTube, na aba comunidade, tem um link com todas as minhas redes sociais. Meu Instagram, que é parado, que é morto, que eu pretendo esse ano, com um projeto futuro, trazer ele de volta à ativa, né? Como posto também muito vídeo no TikTok e tô fazendo live alguns dias no TikTok para trocar essa ideia, essa resenha. Por que não faz no YouTube, cara? Porque no YouTube eu preciso baixar o OBS, eu tenho que organizar o OBS esse aqui que eu gravo, deixo ele programado só para gravar. E lá no TikTok eu consigo abrir a câmera do celular e gravar. Ah, mas eu não tenho TikTok, cara, não esquenta a cabeça. Baixa, cria sua conta, TikTok. Muita gente tem um preconceito com o TikTok, fala, app de dancinha, mas já foi esse tempo, tá? O TikTok não é isso mais. Então, tipo assim, pode baixar sem preconceito, me segue lá também pra fortalecer. Talvez hoje à noite eu ainda faça uma live lá, não tenho certeza, porque como vocês podem ver, eu tô muito mal. Então, tipo assim, não sei se eu consigo ficar uma hora falando direto, igual eu fiz segunda-feira. Mas toda segunda-feira vai ter live lá, porque sai o spoiler no máximo até segunda. E aí na segunda-feira eu faço uma live conversando sobre esse spoiler. E aí eu quero tentar toda quinta-feira, depois que eu gravar essa resenha aqui, eu trazer também pra vocês, fazer uma livezinha de trocar ideia. Mas é isso aí, então fortalece nós, tamo junto. Um abraço, valeu, falou, é nóis.